referencial sobre partícula, grandeza física, falei sobre grandeza, né? Classificação em grandezas fundamentais e derivadas. Eu vou só terminar um breve comentário sobre isso e começamos já o estudo do movimento ao longo de uma vez. Então, quem escreveu? Não, Neemias, o tesouro, cuidava do tesouro. Administrador. Agora a gente está fazendo um negócio de lá no HD, tá? Deixa na. Não, Mas assim, eu dou R$1, R$1.000 e o resto. não é. Pô. Vai querer cobrar o combustível e pedágio também, é melhor comprar aqui na garantia dele. Ó, eu tenho um pessoal lá de Umuarama que faz trazer as coisas fáceis durante o dia para encomendar, né? Não, o dinheiro serve tem. Aí, ó. Maurício, você trabalha com impressora. Bom, no interior, nós vimos que é possível classificar as grandezas físicas em dois tipos básicos. Na verdade, as grandezas físicas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Né? Outra classificação possível é essa. Só para encerrar a discussão. Fica mais longe, está saindo cada vez. É possível classificar as físicas em escalares e vetoriais. Vetorial de novo, pessoal. Ah, sim. Nunca vou essa parte. Aí, agora é uma nós aprendemos. Antes de seguir adiante, antes de falar, mas é um comentário rápido, né? Na aula anterior, quando nós revisamos a notação científica, né, nós vimos como escrever o número da forma decimal usual para a notação científica. Não foi isso? Você já deve ter visto a lista lá no web, a aula. Um comentário rápido. Como converter da notação científica para a decimal? Né? Eu comentei sobre isso na ocasião, eu percebi depois, embora seja fácil pelas respostas da lista descobrir, né? Para escrever esse número que está em notação científica, né? Coeficiente situado entre 1 e 10, uma proporção de 10, basta olhar, examinar o expoente. Se ele for positivo, a vírgula deve ser deslocada para a direita. Se for negativo, menos 8, por exemplo, para a esquerda. O valor do expoente indica o número de casas decimais, né, do deslocamento da vírgula. Aqui nós vamos deslocar a vírgula a partir da sua posição atual para a direita. Então, contando a partir da casa decimal seguinte. Está nesta casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na forma decimal, este número que está em notação científica pode ser escrito de modo indicado. Tá?
para converter da notação científica para decimal, desloca a vírgula para a direita ou para a esquerda, conforme o sinal do expoente seja positivo ou negativo. E conta em quantas casas, né, a vírgula terá que ser deslocada, por quantas casas, né, de acordo com o valor numérico do expoente. Eu esqueci de comentar, mas, né, nada tão grave que não possa ser imediato. Tá? As grandezas físicas podem ser classificadas em escalares e vetoriais. O que distingue esses dois tipos? Uma grandeza física escalar é aquela que fica completamente definida por meio de um valor numérico só. Exemplo, a massa de um corpo fica completamente definida quando medimos a massa. Né? A massa de um corpo de 2 kg, né, está definida pelo valor numérico. Né? Não é preciso indicar a direção e o sentido da massa. Não faz sentido isso. Né? Então, é um exemplo de grandeza que se torna completamente definida por meio de um número. Claro, e de uma unidade de medida, né, que deve acompanhar o valor numérico da medida. Outro exemplo, a temperatura. Né? Temperatura é a grandeza física escalar. É possível definir completamente a temperatura dando o valor dela. Isso define a temperatura, num dado instante. E assim por diante. Então, massa, temperatura, carga elétrica, por exemplo, né? São exemplos de grandezas escalares. Grandezas vetoriais são aquelas que são representadas por vetores. Porque possuem módulo, direção e sentido. O exemplo clássico é força. Para definir completamente uma grandeza vetorial com uma força, é preciso determinar o módulo, ou direção, o módulo, ou a intensidade da força, perdão, a direção em que a força age e o sentido em que ela age. Né? Não basta dizer que uma força de 2 newtons foi aplicada sobre uma parede. É preciso dizer em que direção a força foi aplicada. Poderia ser aplicada numa direção perpendicular à parede ou inclinada em relação à parede. E em que sentido, né? Seria possível, né, puxar a parede por meio de uma corda presa a um gancho conectado à parede, a força seria aplicada da parede para fora dela, nesse sentido. Mas poderia aplicar a força em sentido contrário, empurrando a parede ou puxando a parede, por exemplo. Então, para definir completamente força, é necessário determinar sua intensidade, o módulo, a sua direção e seu sentido. Toda a grandeza vetorial se caracteriza por esses 3 elementos básicos, que são os mesmos elementos característicos de um vetor. Por isso, grandezas vetoriais são representadas por vetores. Tá? Só para terminar essa parte. Seguindo adiante, na aula anterior, nós vimos que a mecânica é o ramo ou a especialidade da física que se dedica a estudar o movimento, né, dos corpos macroscópicos. Vimos também que a mecânica, para efeito didático, para fins didáticos, é dividida em 2 partes: a cinemática e a dinâmica. Eu não tenho foco da aula. Nem na sala dos professores tinham foco. Vocês veem que coisa, né? O que aconteceu? Foi o Hélio Quelino Júnior. Não, aqui. Tá? A cinemática se preocupa em descrever matematicamente o movimento. A dinâmica é em estudar as causas do movimento, ou seja, as forças que agem sobre o corpo e que obrigam a descrever uma trajetória particular. Tá? Hoje nós começamos o estudo da cinemática. Na aula anterior, eu comentei que nós vamos estudar o movimento em 3 casos distintos. Movimento em uma dimensão, em 2 dimensões, em 3 dimensões. O movimento é classificado como movimento em uma dimensão ou unidimensional, quando ele ocorre ao longo de uma... Então, o que caracteriza o movimento como sendo um movimento unidimensional é o fato de a trajetória do corpo ser retilínea. Pouco importa se a reta for vertical, né, perpendicular ao solo, se for paralela ao solo, horizontal ou oblíqua. O que importa é que a trajetória, o caminho
percorrido pelo corpo em movimento seja uma reta. Então, depois estudaremos o movimento em plano, em 2 dimensões, e depois em 3 dimensões, o espaço tridimensional. Então, começamos com muita alegria, né? Muito entusiasmo, esse frio, né? Que favorece o estudo, porque, né? Quem não quer ficar trancado com um bom livro de física, estudando no frio desse, né? Então,